Bom dia, meu nome é Camila Angelim e eu tenho uma palavra para você nessa manhã. A palavra que eu tenho para você hoje se encontra no livro de Esther, mas nós não vamos falar de Esther hoje. Vamos à leitura então. No livro de Esther, capítulo 1 e versículo 10, fala assim: Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbuna, Bigtá, Abactá, Zetar e Acardas, os 7 eunucos que viviam na presença do rei, Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Bom, o que eu quero falar de Vaste nesse momento? Se ela estivesse na minha frente, eu ia... Parabéns, você foi corajosa, mulher. Foi corajosa ao ponto de dizer não ao rei, né? Vaste, ela não concordou com aquilo que estava acontecendo e acredito que muitas de nós também não concordaríamos em promover algo tão baixo, né? Mas Vaste, para o rei, ela era uma joia rara, linda aos olhos, ao qual ele admirava e queria mostrar para o povo, né, o que ele tinha como posse. Era uma linda mulher com a coroa. E infelizmente naquela época era assim, né? Hoje as mulheres elas são mais empoderadas. Nós não devemos misturar empoderamento com rebaixamento. Quer dizer, mas Camila, é duas palavras tão diferentes. É que infelizmente hoje as mulheres acham que se rebaixar, porque para mim é se rebaixar a um nível tão inescrupuloso assim que saiu do foco do que é realmente sermos mulheres. Nós não precisamos nos comparar com os homens. As mulheres têm que entender isso. Nós não precisamos nos comparar com os homens e nem tentar chegar ao nível dos homens, porque o nosso nível já é bem grande e nós temos que cuidar de nós. Nós mulheres temos o nosso lugar. Nós não precisamos tomar o lugar do homem. Então é isso que hoje falta muito das mulheres. Não é tomando o lugar dos homens que nós vamos ter mais autoridade. Nós temos que ter autoridade como mulher. Nós temos que ter autoridade sendo sábias. E, infelizmente faltou naquela época para Vaste sabedoria. Por que faltou sabedoria? Vaste tinha motivos para dizer não para o rei? Tinha. E eu teria também, porque eu também não concordaria. Mas, então, qual foi o erro de Vaste? Aonde foi que Vaste errou? Infelizmente, ela não pensou nas consequências. Esse foi o erro de Vaste. Naquele momento, nenhum dos dois tiveram sabedoria. Assuero, movido pela vaidade de ter uma linda mulher, e Vaste, pelo orgulho. Infelizmente, esses dois motivos fizeram com que os dois se separassem. Infelizmente, Assuero perdeu uma linda mulher e uma corajosa mulher, né, naquele momento. Graças a Deus, Deus teve piedade e deu Esther a ele. Mas vamos falar de Vaste. Brincadeiras à parte. Vaste, ela não compreendeu a dimensão, acredito eu, do poder que ela tinha de influenciar outras mulheres. E foi esse um dos maiores motivos pelo qual ela foi destituída do seu cargo. Porque se os seus conselheiros, né, contam que ela seria um mau exemplo para as outras rainhas, para as outras mulheres, então o rei deveria destituir Vaste do seu posto de rainha.
E agora eu quero falar com você, mulher de Deus, que também é uma referência para outras mulheres. Precisamos compreender e entender a dimensão daquilo que temos na nossa vida. Nós podemos assim não imaginar o quão nós somos importantes, mas tu pode ter certeza que existem muitas mulheres te observando no teu caminhar, no teu falar, no teu vestir, nas tuas atitudes, todos os momentos da sua vida, nas suas postagens, nos seus comentários. Tudo isso pode influenciar, e nós temos que influenciar as mulheres a entender que nós temos um Pai que cuida de nós, um Pai que zela por nós, e mostrar para essas mulheres que nós não precisamos tomar o lugar de ninguém, porque nós temos o nosso lugar aqui nessa terra. Nós temos o nosso lugar. Que possamos aprender com os erros de Vasti, a pensarmos antes de tomarmos uma atitude, pensarmos antes de abrir mão do nosso casamento, de abrir mão do nosso ministério, de abrir mão dos nossos projetos, que possamos analisar quais serão os efeitos, o que pode acontecer, que nós possamos ser sensatas nas atitudes que nós tomarmos no nosso dia a dia, com os nossos filhos, com a nossa casa. Não haja com impulso, mas pense antes de agir. Vasti, infelizmente, foi desobediente, e a desobediência trouxe a queda para Vasti. Mas a obediência abriu as portas para Esther. Então, que possamos ser obedientes, possamos dobrar o nosso joelho e sempre pedir orientação ao nosso amigo, ao nosso Consolador Espírito Santo, porque Ele nos guiará e Ele sempre nos mostrará o caminho certo. Um bom dia para vocês, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.